Olá, eu sou Adriano Samugaro e esse é o PDV, Por Dentro do Varejo. O varejo vive um período em que o gerenciamento por categoria se tornou ainda mais relevante. Assim como a pandemia impulsionou o e-commerce, acabou também obrigando os varejistas a redobrarem a atenção para o chamado GC. Afinal de contas, os hábitos dos consumidores mudaram de um dia para o outro e categorias de produtos ganharam ou perderam relevância num piscar de olhos. É hora de revisar o mix, repensar o cadastro, fazer o gerenciamento por categoria, enfim, ser estratégico para ganhar eficiência no atendimento do consumidor, seja online ou em loja física. Eu e o Gustavo Carrer adoramos o papo que tivemos com a Fátima Meren, especialista em comportamento de consumidor e shopper e varejo. Com 30 anos de experiência no setor varejista, ela é referência nacional em gerenciamento por categoria. E no episódio de hoje, revela as melhores práticas para você não se perder nesse caminho. A Fátima também é autora do livro Shoppercratizando, e ela começou a nossa conversa explicando um pouco deste conceito. Não é de hoje que a gente escuta aí frases do tipo: o cliente é rei, o cliente tem sempre razão. Toda hora estamos ouvindo aí shopper-centric, client-centric, consumer-centric, por aí vai, né? Mas, na prática, eu que estou aí há mais de 30 anos estudando varejo, trabalhando para o varejo, com o varejo, enfim, a gente vem acompanhando aí como essa realidade é bem diferente, né? Na prática, isso não acontece. Só para você ter uma ideia, menos de 4 varejistas em 10 possuem, de fato, uma base gerenciável de clientes. O que é isso? De fato, possui lá informações relevantes e acompanham isso de maneira sistemática. Quem são os clientes, como se comportam e por aí vai. E menos ainda conseguem desdobrar este conhecimento em ações práticas. Ações, seja do planejamento estratégico, para definir plano de expansão, layout de loja, sortimento, promoções, precificação, a própria comunicação, as ofertas, né? E mesmo quando a gente olha para o lado da indústria, menos de 20% possuem estudos completos sobre os shoppers, árvore de decisão, comportamento, né? Muitas vezes nos procuram para fazer gerenciamento por categoria ou desenvolvimento por categoria. Quando você vai mapear, não tem informação nenhuma. E aí, dentro desse contexto, eu vivendo esse dia a dia aí da indústria, do varejo, do próprio shopper em si, e principalmente tendo como carro-chefe aqui no nosso negócio a implantação de processos e metodologias de gerenciamento por categoria, de desenvolvimento por categoria, que tem como pilar essencial esse profundo conhecimento, né, dos consumidores, dos shoppers, de suas dinâmicas de compra, drivers decisórios. Quando eu fui escrever o livro que era sobre o processo de GC na prática, né, eu comecei a me questionar, e até nas entrevistas que eu fiz com varejistas, enfim, sobre até que ponto, na prática, varejo, indústria, as agências colocam os consumidores e shoppers no centro das decisões. E aí que eu brinquei com a palavra democracia, né? Veio para mim esse insight: se democracia é o governo do povo, embora a gente às vezes usa mal esse poder, né? Eu quis brincar do governo do povo para o governo, o poder na mão do shopper, né? E aí surgiu a shoppercracia, então. A gente fala muito, tem que conhecer o consumidor, tem que ter um CRM, e aí eu já conversei com alguns varejistas e falei assim: mas como é que eu capturo, né, dados desses clientes? Como é que eu sei quem é meu cliente? Você tem alguma dica prática, Roger? Sim, hoje o que não faltam são ferramentas e metodologias para isso, né? Vai das mais informais, de você estar ali observando a dinâmica da loja, quem entra, quem sai, o que ele coloca na cesta, se é carrinho, mais informalmente falando, mas tem metodologias mais tradicionais de pesquisas mesmo, com institutos, agências, hoje várias boutiques, e tem possibilidade de você ir de uma maneira mais tecnológica também, né? Então, são inúmeras as metodologias hoje. Uma delas é você construir uma base, de fato, partindo aí desde ações simples de você desenvolver uma ação de campanha ou de oferta e, a partir disso, você coletar algumas informações relevantes, estruturando um processo, até mais tecnológicas, como, por exemplo, as próprias ferramentas de CRM, onde você, a partir das ferramentas, você imputa e adquire informações relevantes do cliente para você poder gerenciar de uma maneira estruturada, né?
O que acontece também, por outro lado, você tem muitos mitos também sobre as ferramentas de CRM. Elas são ainda hoje no Brasil muito mal utilizadas, né? Só para você ter uma ideia, mais de 70% de quem possui uma ferramenta de CRM acaba usando apenas para ativação promocional, para campanha, enquanto poderia ser utilizada para estabelecer um relacionamento verdadeiro, você aprofundar no conhecimento do seu cliente e desdobrar isso para todas as frentes, né? Eu, por exemplo, se eu chego num cliente para fazer gerenciamento por categoria, que é um processo onde você maximiza resultados através de mix ideal, classificação ideal, uma série de questões, como processo, né? Você, ao mesmo tempo, utiliza a ferramenta de CRM para imputar os drivers de decisão do próprio gerenciamento por categoria. O mix ideal, as adjacências, como expor o produto, isso tudo pode ser gerado a partir de uma ferramenta de CRM. Eu queria já aproveitar, já que você tocou, Fátima, em gerenciamento de categoria, e aqui no Brasil, quando fala em gerenciamento de categoria, sempre vem seu nome, né? Assim, o que surgiu primeiro, gerenciamento de categorias ou a Fátima, né? Eu queria saber como que anda o gerenciamento de categoria no Brasil e quais são as barreiras que você encontra ou tem encontrado. Eu sei que você já implantou vários projetos, mas para que o varejista adotasse uma maior escala. Quando a gente pensa em GC, o grande desafio, tem muitos mitos e inverdades também sobre isso. A grande maioria, quando chama, até hoje, tá? Quando convida a gente para fazer algum processo, ele está pensando em layout, planograma, outros até pensam em sortimento, mas o GC é um processo que vai muito além. Para que ele se sustente, de fato, a gente precisa trazer o gerenciamento por categoria como algo cultural, estar inserido, vamos dizer assim, nas rotinas das equipes, né? E aí a gente tem uma série de barreiras para que isso aconteça, né? Porque você vai trabalhar muito interagindo com diferentes interlocutores e você precisa ter esses interlocutores engajados dentro desse processo, né? Também, do outro lado, você tem barreiras relacionadas aí, falta de estratégia, questões básicas como cadastro, né, desestruturado, sem segmentação, itens alocados errados, sem padrões, muitas vezes, e na grande maioria, falta de definição de papéis de categoria, clareza nos papéis, ter um patrocinador, de fato, é importantíssimo o GC ser top-down, mas no sentido de ter um líder comprando a ideia e disseminando isso para todos. Por outro lado, o processo em si precisa ser de parceria, né? Parceria com a indústria, parceria entre as áreas, todas as áreas integrando e com papéis relevantes dentro do GC. Esse é o maior desafio. Muitas vezes o GC é tratado ou na área comercial ou na área de operação, e não, a gente tem que envolver todos os aspectos, inclusive marketing, porque o marketing está ali para também trazer as diretrizes estratégicas da empresa, como que você vai trabalhar a comunicação e as ações promocionais da categoria, o trade, enfim, e isso precisa estar inserido dentro do contexto. Pensa assim, o GC precisa integrar todos os P's, P de público, P de propósito, P de promoção, publicidade, P de PDV, P de prateleira, pensando até no abastecimento, P de perdas, né, que aí entra na área de vocês. Todas as áreas têm que estar conectadas, e esse eu diria que é o maior desafio. Precisa ser encarado como processo, e isso a grande maioria ainda trata como projeto pontual, né? Muitas vezes as barreiras estão nas informações, falta de, ou nas tecnologias. Quantos varejistas ainda têm sistemas que só permitem você ter 2 níveis de segmentação no cadastro, né? Então eu tenho lá o setor limpeza, aí eu tenho lá detergente em pó. Não dá para fazer gerenciamento por categoria com essa superficialidade, né? E ter aí um dos maiores desafios é real orientação aos shoppers-alvos. Quantas vezes se quer fazer GC, mas aí tem alguém pagando espaço em gôndola, outro vendendo? Não existe isso, né? Então eu diria que as principais barreiras estão nesses temas aí que eu comentei. É engraçado, Fátima, escutar você, eu vejo uma similaridade com a nossa área, com prevenção de perdas. Sim. Porque parece que a gente, né, em prevenção de perdas, usa muito um tripé, que é processos, pessoas e tecnologia,
GC e PP, para mim, parece que estão lado a lado no sentido dos desafios, porque a gente vê muito desafio quando a gente fala em prevenção de perdas nas questões culturais, na definição de rotina de equipe, de engajamento, de ser um processo top-down, que tem um patrocinador, todas as palavras que você acabou de usar, né? Sim, e olha, até falando que a gente está muito conectado, eu brinco, em vez de tecnologia, eu uso plataformas. Então, para ficar nos P's da Fátima, plataformas, processos e pessoas, tanto quanto perdas. Eu acredito muito nesse tripé. É nele que faz a diferença, aí, seja para prevenção de perdas ou para gerenciamento ou desenvolvimento de categoria, né? Existe uma dinâmica de gestão do CEO, do gerente de operações, assim, que parece que estabeleceu ali uma dinâmica de decisões ou de prioridades que prevenção de perdas, ele acha que se resolve com simplesmente investindo em equipamento. Numa ferramenta de assortment, numa ferramenta de planograma, né? E não. Muita gente acha que GC é planograma, viu? Muitos ainda, totalmente. E é interessante que o que acontece? Quando falta processos, vai lá na ferramenta e até às vezes nas pessoas, que já é positivo, mas sem processos, vou te dar um exemplo prático, né? Pensando lá nas estratégias da categoria, né? Então, o comprador já evoluído, já definiu o papel da categoria, já definiu a estratégia da categoria. Por exemplo, ele fala lá que tem como estratégia gerar margem incremental. Como não está no processo, está na cabeça dele e não está documentado, vai chegar um momento que alguma indústria vai lá fazer uma ação para uma outra marca, que às vezes ela, ao contrário, tem a menor margem da categoria, mas vai dar uma verba para ele incremental, blá, 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 blá. O que ele faz? Oferta com rebaixa de preço. Ele quer gerar margem incremental, faz oferta de rebaixa de preço. Por quê? Onde está documentado isso? Qual o processo para se fazer isso? Então, se a gente não traz, eu brinco, eu falo que eu sou aquela que é quase evangelizadora, para você levar ciências ao varejo, mas quando eu falo ciência ao varejo, tem a ver com essa questão de formar pessoas e estruturar processos, porque a ferramenta ela é um meio para você otimizar processos, mas se você não tem processo e não tem pessoas analíticas, capacitadas, com o perfil que precisa se ter para poder fazer toda essa conexão entre as diferentes áreas, não vai funcionar. Você pode até implantar o GC, mas ele não se sustenta, como a gente vê inúmeros exemplos aí no Brasil, né, de projetos maravilhosos que aconteceram lá no início dos anos 90, quando o GC chegou aqui, e que morreram, né? Por outro lado, você vai em algumas empresas que estruturaram processos com a gente, se desenvolveram, criaram a área, as inteligências, internalizaram isso lá dentro, tem lá 10 anos que a coisa funciona independentemente de pessoas, né? Porque está inserido no contexto, nos processos, né? Processo de introdução, políticas de marcas, processo de relacionados à exposição, processo de gestão e auditoria de planograma. Então, é todo um 360. E acontece isso para perdas também, né? Você sabe que a gente fez um podcast com a Vanessa Sandrini e uma coisa que ela comentou foi exatamente relacionada às ferramentas, né? Foi meio que uma mensagem dela para a indústria, né, de tecnologia, pô, não adianta vocês virem aqui com um monte de ferramenta mostrando que isso é lindo, maravilhoso, né? Se não tem uma preparação para essa ferramenta ser implementada, né? Se não se entende exatamente o que você está falando, né? Se não tem um processo para ela ser implementada, se não tem uma cadência depois, um acompanhamento e as pessoas para serem usadas, né? Pois é. Você sabe, Adriano, que eu tenho vários clientes que têm ferramentas das mais modernas e sofisticadas de pricing, até de planograma, e está lá parado, porque não tem como desdobrar isso no dia a dia, nas rotinas. Por isso que se você não tem perdas, se você não tem GC, desenvolvimento de categoria, inserido no contexto do dia a dia, da rotina de cada área, a coisa vai se perder, a coisa vai morrer. Eu já acho que tem uma coisa em comum, talvez, entre as nossas áreas, Fátima, que quando a gente apresenta, né, um projeto de prevenção de perdas ou de tecnologia em geral, enfim, né, a gente sempre acaba esbarrando numa ausência de indicadores precisos do lado do varejo, né, dos nossos clientes. E aí isso fica muito difícil, às vezes, para se provar um ROI, por exemplo. Isso acontece também muito com o gerenciamento de categorias?
Muito. Na verdade, até uma das principais barreiras também, eu acabei não mencionando, mas é métricas e mensurações. Primeiro, assim, desde a definição de KPIs, que KPIs que eu vou utilizar. Então, tem uma cultura ainda muito forte na cadeia de abastecimento, que é olhar venda, volume e rentabilidade. Mas não tem métricas de clientes, né? Ticket médio, transação, penetração, compra média e por aí vai. E também a mensuração e o acompanhamento contínuo disso. Então, você tem restrições tecnológicas, você tem restrições de sistemas, você tem dificuldade e restrições de perfis analíticos no varejo, é uma realidade. Então, sem dúvida, sim, a gente também enfrenta isso. Por isso que para o gerenciamento por categoria, ou desenvolvimento de categoria ter sustentação, a gente aqui na Connect criou uma metodologia na qual, antes de se instaurar qualquer processo de GC, a gente trabalha o que a gente chama de pré-GC, para simplificar, né? Que, na verdade, são os pilares essenciais que vão depois sustentar não só o processo do GC, mas o pós-GC, que é a manutenção, o desdobramento dele, enfim. E nesse pré-GC, o que acontece? É o tratamento do cadastro que começa por ali, tá? Muitas vezes a gente chega no varejista para fazer um determinado processo, e ele fala, minha ruptura, vou começar por ali, tá? É 2%. Aí quando você olha, por que a ruptura dele é 2%? Porque ele tem lá mercearia doce, biscoito. Quando você segmenta biscoito em doce e salgado, a ruptura já olha, para biscoito já é 30, doce, e para salgado é 2, vai. Quando você segmenta ainda mais no doce, quebra por cookies, por recheados, você começa a ver que recheado tradicional tem super estoques violentos para 300 mil dias, enquanto cookies, que cresce 2 dígitos no mercado, está em ruptura, porque ele lê tudo junto e misturado. Então, começa no tratamento do cadastro, passa pela eleição e definição de indicadores chaves, conectados, inclusive, com a estratégia do varejista e com a estratégia da categoria. Então, a gente faz todo um mapa estratégico. O que você quer da categoria? Eu quero crescer vendas, eu quero crescer volume, eu quero crescer rentabilidade, converter mais clientes. Isso passa a fazer parte também dos indicadores chaves, né? Indicadores relacionados a shopper, informações, estudos necessários, todo esse processo de geração de insights, de conhecimento da categoria, dos gaps, das oportunidades, uma parte também nesse pré-GC de formação das equipes, de diagnóstico de processos, a ausência deles, de estruturação de processos, para que daí sim a gente entra no processo de GC, porque senão, de fato, você não consegue... pela ausência de indicadores, pela ausência da qualidade de dados, você não vai conseguir qualificar as informações. Por que eu tenho bastante relevância nos processos de GC? Porque a gente, como estrutura todo esse pilar, você consegue mostrar para ele os ganhos nesses indicadores chaves, inclusive, que a gente conectou, que vai além de mais venda. Porque, às vezes, o que o marketing fala, tá bom, você está falando que vendeu mais, que deu mais rentabilidade, mas é porque eu fiz tal ativação. Aí vem o comercial, porque eu fiz tal negociação. Como a gente também trouxe indicadores de clientes, você consegue ter uma visão mais 360 dentro desse contexto, né? Falando de algo que você comentou agora, semana passada ou antes, eu estava numa sala do Clubhouse, né, da Abras, né, e eu vi você falando exatamente sobre essa dificuldade de cadastro, de ter um cadastro bacana no Brasil, né? O que você acha que é o caminho para resolver esse problema, assim, de uma vez, né? É incrível, né? Parece brincadeira, mas só para você ter noção, mais aí de 70%, 80% do varejo possui ainda um cadastro desorganizado. Mesmo quando a gente busca referências de empresas para se ter um cadastro padronizado, isso é muito recente aqui no Brasil, né? Seja através da Verser, seja através da Simplus, a própria APAS, em parceria com a GS1, criaram lá a Verser para poder trabalhar esse tema. A gente tem aí a Simplus crescendo, outras aí, né, ao longo, até em Santa Catarina você tem também outras empresas, né? E além de desorganizado, limitado em 2 níveis de segmentação. Então, eu tenho lá o setor, eu tenho lá a categoria e muitas vezes só o subcategoria, eu nem chego níveis de segmento, subsegmento. Eu estava pensando exatamente nessa questão quando você falou do biscoito, né? Se a gente vai, por exemplo, um biscoito funcional ou um biscoito vegano, sei lá se existe isso, né?
provavelmente eu vou ter que botar num balaio tudo igual, né? E não pode, são momentos e às vezes decisões de compras, às vezes shoppers diferentes, né? Até posicionamento na loja é diferente. Total. E se você não tem isso determinado no cadastro, você não consegue gerenciar porque você não consegue entender nível de cobertura que você vai dar para cada coisa, quantas marcas, quantos itens eu vou ter de recheado tradicional, morango, chocolate e outros sabores, quantos eu vou ter de cookies integral, diferente de cookie tradicional, quantos eu vou ter sem glúten. Se eu não tenho isso quebrado, como que eu dimensiono o tamanho, para começar, falando de profundidade, falando de abrangência, como que eu defino o posicionamento dele, quantas marcas eu terei, como que eu defino como ele vai estar exposto no PDV, onde ele vai estar exposto, como eu segmento o meu planograma. Então, tudo começa ali no cadastro, né? Óbvio que a gente passa por questões relacionadas também de itens alocados equivocadamente. Quantas vezes eu pego base de cliente e aí tem lá, vamos supor, repelente na base de limpeza, porque o cara gerencia pelo fabricante, então ele gerencia lá, sei lá, ceras Johnson's, que vende tanto inseticida como repelente, então entra tudo como inseticida, e não deveria estar lá em cuidado com a pele, né, proteção, enfim, sem segmentações, sem padrões de descrição, e vai por aí afora, né, e na verdade passa por questões culturais, porque muitas vezes não se faz ideia da relevância de um bom cadastro para tudo, não é só para GC, tá? Para gestão de mix, para gestão de perdas, para gestão de ruptura, para gestão de pricing, para o negócio como um todo, né? E aí você fala, o que falta, Fátima? Como que a gente pode resolver esse problema de uma vez, né? Como você bem perguntou. Tem questões relacionadas, de novo, à falta de processos, inclusive de processos para cadastramento. Muitas coisas ainda é muito manual, o comercial ali preenche a ficha malemar, o fornecedor dá dados incompletos, às vezes errados, né, vindo do próprio fornecedor. Quantas vezes a gente vai fazer planograma, pega medidas de produto, tá tudo equivocada, né? Então, quer dizer, falta aí um processo não só para cadastramento, mas também processos para o que é relevante se ter sobre os produtos. Faltam pessoas especialistas, muitas vezes quem cadastra não entende, não é um especialista de categoria, então ele cadastra o que ele interpretou, né? E aí cada um cadastra de uma forma, né? Se tem muitas pessoas ainda no processo, vou cadastrar detergente em pó da forma que eu recebi, o outro da outra forma, então não se tem padrões de definição para cadastro, né? Às vezes um compromisso da própria indústria por não cuidar desse ativo que é de extrema relevância, né, para todo o processo, não só para o varejista, mas para eles também, né, para melhorar nível de estoque, a gestão da ruptura. Tem também as questões tecnológicas que a gente já discutiu aqui, as limitações tecnológicas restritivas. A gente, pensando em Brasil, aí na pulverização das lojas, a gente tem ainda muitos sistemas próprios, né? O próprio varejista que desenvolve. Então, tem algumas limitações de sistema, sem dúvida nenhuma. E você me perguntou por que cuidar disso é tão relevante, né? É o que a gente comentou do biscoito, né? A falta de segmentação, ao mesmo tempo que às vezes dá super estoque e mau dimensionamento, mal execução em loja de um segmento, acaba muitas vezes culminando em rupturas daquilo que é relevante, porque é tudo lido no mesmo balaio, digamos assim, né? E foi interessante até, um parênteses aqui, Gustavo e Adriano, é que com essa pandemia, todo varejista foi que nem louco para o e-commerce. Aí eles deram muito valor para e-commerce, desde o mais tradicional até as novas formas de se fazer varejo. E aí eles tiveram que dar certa relevância para o cadastro, porque até então, na loja física, muitas vezes, equívocos de cadastro era resolvido na frente do caixa pela operadora. Ela não consegue ler um produto, ela tem dificuldades para ler um código de barra, ela vai lá e vai digitando, ela procura. Mas e no e-commerce, que o cliente abandona o carrinho se ele tiver muita dificuldade da busca, né? Afinal de contas, a palavra de ordem nessas novas formas de se fazer varejo é agilidade, praticidade, rapidez. Se eu tenho dificuldade para pesquisar, se eu tenho dificuldade para navegar, de encontrar o produto, eu abandono. Se eu compro errado, quanto foi Olha, só para você ter noção, a gente fez um estudo aqui, acompanhando esse movimento da pandemia, para que o consumidor foram feitos mais de 2.000 entrevistas online, mas não importa, né? A gente pediu para que ele desse nota no nível de serviço que ele encontrou lá no começo de maio, depois em agosto novamente, em outubro, para os níveis de serviço. E a nota era de 0 a 10, 4.
Quais eram as maiores reclamações? Entrega fora do prazo, tudo bem, mas ruptura de coisas relevantes. Agora, muitos reclamando de produtos entregues errado. Ele achava que estava comprando o item A, chegava o item B, porque a descrição é errada. Então, nós aqui, só a gente aqui na Connect, entre maio e julho, você não tem noção o tanto de base de cadastro que a gente teve que tratar, reorganizar, criar uma estrutura shopper-lógica, a gente brinca, né? Saindo do olhar varejês para um olhar mais shopper-lógico. Como o shopper compra a categoria? Vamos segmentar melhor essas categorias, com mais níveis, alocar corretamente, padronizar as descrições para melhorar a descrição, inclusive nessas novas formas aí mais digitais de se fazer varejo, né? Então é bem interessante aí esse desafio, e é uma coisa muito básica, né, que a gente ainda precisa evoluir muito dentro desse processo. Ô Fátima, eu tenho uma dúvida aqui. Quando você faz um cadastro de um produto errado, você não cria um problema também tributário? Tem tanto imposto no Brasil que a gente sabe que você cadastra um produto como chocolate, e aí ele é biscoito, ele tem uma taxação, mas o chocolate com castanha, não sei por que cargas d'água, tem outra taxação, entendeu? E isso não pode causar um problema tributário, e depois você tem aí um fiscal, né, uma penalidade enorme aí? Pode, fiscal, tributário, sem dúvida. Tanto que muitas vezes, quando a gente faz esse tratamento e vê alocações muito equivocadas, às vezes, por exemplo, de mercearia doce deveria estar em padaria e vice-versa, que neste caso tem tributos muito diferentes, tem substituição tributária, a gente tem que esperar virar um mês para poder fazer a virada no sistema, para que possa fazer as compensações e os ajustes depois tributários e fiscais. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema crucial. É por isso que é super relevante também esse trabalho que a APAS está fazendo em parceria com a GS1, para que possa criar processos aí e metodologias para qualificar esses cadastros todos que a gente tem por aí. Legal, Fátima. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria de fazer a nossa perguntinha clássica. O que o varejo ensinou a Fátima Merlin? Nossa, que demais, viu? Olha, muita coisa. Minha vida foi varejo, né? Eu, como descendente de italiano, a gente nasce atrás do balcão, né? E foi assim a minha vida. Muito pequena, eu já ia ali atrás da loja. E sempre gostei de estar na loja, né? Sofri muito preconceito, né? Até por ser mulher. Na minha época, há 40, quase 50 anos atrás, todo mundo falava, lugar de mulher não é em loja, né? É uma coisa bem distinta. E eu adorava estar ali atrás do balcão, achava o máximo, né? Minhas amigas todas brincando de casinha e eu lá atrás do balcão vendendo cimento, adorava. Muito bom. E o varejo me deu, assim, eu diria o que tenho de mais valor, que é o conhecimento, né, a vivência, essa experiência atrás de balcão, enfim, o relacionamento. Mas eu separei aqui 7 aprendizados, se vocês me permitirem falar. Lógico. O primeiro é: se posicione sempre, educadamente, com firmeza e sinceridade. Isso eu aprendi muito, até quando eu fui trabalhar muito nova, eu entrei na Associação Brasileira de Supermercados. Pensa eu, no meio de 50 presidentes e diretores, que fazia parte da diretoria da Abras, eu, 17 anos, né? Então... Nossa, 17 anos, muito nova. E tive a felicidade de encontrar líderes inspiradores com alma e sensibilidade feminina que me fizeram aprender esses 7 passos aqui que eu diria, né? Então, o primeiro é isso. O segundo é nunca se acomodar, buscar aperfeiçoar-se sempre para conquistar o nosso espaço. O terceiro é: ninguém faz nada sozinho, né? Então, estreitar e valorizar os relacionamentos, viver na prática a diversidade, né? Aprender a lidar com as diferenças alheias, com novas visões, com os novos valores, extrair o que cada um tem de melhor e, sem dúvida nenhuma, colheremos resultados aí extraordinários. O quarto tem a ver com praticar aquilo que a gente acredita e fala. Não adianta só apregoar coisas maravilhosas e não fazer. Por isso que talvez eu sou muito falada aí no GC, porque eu realmente pratico aquilo que eu falo, né? Em tudo. Se vocês me visitarem aqui em casa, vocês vão ver que meus armários todos, minha empregada faz GC, meu marido faz GC, meu filho faz GC, tudo é GC. Né? Isso é muito legal, porque você passa a ter consistência e coerência entre o que diz e faz, então não tem como dar errado, né? O quinto aprendizado, que o varejo é feito de gente para atender gente.
Então a gente precisa ser sensível às pessoas, né? Fazer e comunicar com o coração, com a alma, com humildade, acho que esse é um ponto de extrema relevância. Meu 6º aprendizado é ser curiosa, aprender, compartilhar, e aí faz todo sentido esse podcast, né? A gente está aqui compartilhando o que a gente sabe de melhor e aprendendo um com o outro também, que eu acho que a nossa vida é para isso, né? Para a gente aprender sempre e compartilhar o que a gente aprendeu, porque você compartilhando, você aprende com o outro muito mais. Eu já estou saindo daqui querendo criar algo onde perdas entra dentro do meu processo e vice-versa, viu? Com certeza. Né? E aí que a gente tem que ter, então, para isso, atitude, determinação, né? Fazer boas escolhas, né? A gente brinca, eu falo aqui que o varejo são feitos de escolhas e cada escolha uma renúncia. O GC também e a vida da gente também, né? Então a gente tem que fazer boas escolhas e escolher com clareza e com sabedoria. E por fim, meu 7º aprendizado é quando a gente faz o que ama, o trabalho vira propósito e aí não tem como dar errado. Então, que a gente possa fazer nós as mudanças que nós queremos no varejo, no mundo, na nossa vida. É isso, gente. Queria super agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Putz, Fátima, maravilhoso, maravilhoso, adorei. Compactuo com você, acho que eu vou levar essa sua última mensagem, seus 7 pontos para minha vida aqui, porque realmente fazem total sentido. E estamos super felizes com esse bate-papo e, de novo, super obrigado. Eu que agradeço, viu, o convite, Gustavo, o Adriano, a Fernanda. É realmente um prazer estar aqui. Para mim é uma alegria poder compartilhar aí um pouquinho do que eu vivo todo dia, né? Com o marido varejista ainda, varejo está permeado aqui no meu... Eu acordo varejo, durmo varejo e por aí vai, né? Literalmente eu vivo varejo. Obrigada, um beijo grande. Tchau, tchau. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. Este episódio contou com o patrocínio da Gunebo e apoio do portal Varejo em Dia. A produção é da SoulPods. Não deixe de seguir o PDV na sua plataforma de áudio para ser notificado sobre os próximos episódios. Até a próxima. Valeu!